Estamos aqui com o Márcio, coordenador da Renovação Carismática em Parelhas. Márcio, o que o senhor tem a dizer sobre como amar o próximo, como a si mesmo, no casamento? Bom dia para você, ouvinte da Rádio Rural AM de Parelhas. Uma alegria muito grande para mim estar aqui fazendo parte desse programa hoje, nesse domingo, né? Domingo que é o Dia do Senhor. Esse domingo que é um domingo especial porque é o início de uma nova etapa do nosso programa, o programa Renovação. Esse programa que vai ter assim um rosto bem jovem, então eu quero acolher você, ouvinte, quero acolher toda a equipe aqui que está na condução do programa, toda a juventude carismática. Quero acolher essa juventude que é a juventude de Jesus Cristo, a juventude do Papa, é a juventude carismática aqui de Parelhas, do nosso grupo de oração. Bom, Andinho, ouvinte, o amor, como viver o amor, né? A minha experiência na vivência do amor ao próximo, como homem casado. Primeiramente eu quero dizer que uma das experiências mais lindas, assim, uma coisa fundamental, né, na minha vida como homem, na minha vida como homem casado, como cristão, é fazer essa descoberta que Deus, né, Deus ele me ama, Deus ele me criou porque ele me ama. Então, essa origem, esse princípio é fundamental a gente entender. Primeira coisa, Deus me amou, Deus me desejou. Então tudo parte disso. Se Deus me amou primeiro, se Deus desejou a minha existência e Deus me criou a sua imagem e semelhança, então a minha origem já é uma origem que tem a base do amor. Eu fui criado porque Deus me ama, você foi criado porque Deus lhe ama. E nós fomos criados à imagem e semelhança do amor. Então o amor está em nós, o amor está inscrito em nós. Essa vocação para o amor é algo que nós trazemos em nós. E quando nós descobrimos essa outra coisa, Deus me criou para o amor e Deus me criou para amar alguém. Então toda pessoa nasce para amar, para se doar a alguém. Quem é casado, né, para amar o outro. Eu, a minha esposa, né? Então Deus me deu a minha esposa, me deu Micheline. Nós temos 3 filhos e nós vivemos o amor, ou tentamos viver o amor, Andinho, ouvinte, na perspectiva de se doar ao outro. Cada vez, né, que eu busco, cada vez que eu vivo essa doação, buscar o bem da minha esposa, buscar o bem dos meus filhos, buscar o bem do outro, cada vez que eu vivo essa doação, eu posso dizer, estou no caminho certo do amor. É bem verdade que em muitos momentos nós não conseguimos. Nós somos mais egoístas do que amamos. Em nós há uma força da gravidade que nos puxa, que quer tomar posse do outro. A gente quer ser egoísta, a gente quer dominar, a gente quer que as pessoas nos amem. Mas quando na verdade nós somos chamados à doação, ao amor, abraçar, viver para o outro, viver dando sentido à nossa vida, estendendo a mão para o outro, é mais ou menos isso, Andinho, que eu quero assim nessa primeira parte, digamos assim, desse momento falar. Viver o amor tentando se doar, tentando ir ao encontro, tentando não ser egoísta, porque o egoísmo está em nós. O egoísmo ele faz parte da nossa estrutura da realidade, digamos assim. O pecado trouxe essa característica. Nós fomos criados por amor, fomos criados para amar, mas o pecado original deixou em nós a marca do egoísmo. Então hoje a gente quer mais dominar, a gente é mais egoísta do que voltado para o amor. Mas é uma busca linda. E em Jesus nós conseguimos dar um não ao egoísmo e dar um sim à doação. No livro Quero um Amor Maior, o autor fala sobre uma parte que é Deus criou o homem e a mulher um para o outro. O que o senhor acha desse olhar? Criar um para o outro. Esse olhar, Andinho, é um olhar assim muito lindo, né? E eu quero até assim chamar a atenção de quem está nos ouvindo agora, porque
é um pouco aquilo que nós já estamos conversando, né, meu? Teologia do corpo. A teologia do corpo, o Papa João Paulo II, ele no comecinho do seu pontificado, lá em 79, o Papa quando foi eleito, ele que já era um sacerdote, que trabalhava com jovens, trabalhava com casais jovens. Os casais foram para o padre Karol Wojtyła, né, o Papa João Paulo II, e pediram: padre, a gente quer que alguém nos ajude a viver o matrimônio. Como é que a gente vai viver o matrimônio? Ele, quando padre, quando bispo e quando papa, o Papa se preocupou com isso. Eu preciso trazer uma contribuição para quem quer viver o amor de uma forma original, de uma forma linda, não como o mundão está propondo, uma outra orientação. Aí ele começou a lei 79 até o ano de 84. O Papa fez 127 catequeses e ele apontou um caminho para isso. É muito interessante, Andinho, e você ouvinte, né, que você preste atenção nisso. O Papa vai fazer essa volta lá no início, lá no princípio, e ele toca nesse assunto. Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus criou o homem para o amor. Mas o homem percebeu, né, que ele estava sozinho no paraíso. Está lá no comecinho do livro do Gênesis. O homem estava só. O homem tinha tudo. Tinha os animais, tinha a criação. O homem tinha tudo do bem e do melhor, mas ele estava triste, porque não tinha alguém. Aí vem aquela linda narração que o homem, Deus colocou no homem um profundo sono e tirou a mulher do lado do homem. A tradução fala da costela, mas o termo original, o termo mais correto seria da metade. Então a mulher, ela é metade do homem. Diz no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18, seguintes ali. O homem fez a primeira declaração de amor para a mulher. Osso dos meus ossos. Ele disse: agora sim, agora o negócio está bom. O homem tinha tudo, mas não tinha alguém, não tinha aquela pessoa que ele podia viver para ela. Quando Deus deu ao homem, Adão, nosso primeiro pai, a sua primeira mulher, né? Quando Adão viu Eva, viu o diferente, Adão disse: agora o negócio vai para frente, agora tá bom. Então, Adão, ao ver Eva, Adão viu que Deus tinha dado a ele alguém que podia fazer uma comunhão. E aí, a sua pergunta: o homem vive para a mulher vive para o homem. Esse projeto de Deus, os dois foram feitos para o complemento. O homem não é um inimigo da mulher. A mulher não é a inimiga do homem. Não vão competir, não é o projeto de Deus a competição, mas um que vive para o outro, principalmente no matrimônio. Um que se doa ao outro, um que busca o bem do outro. Quando diz lá na palavra de Deus que a mulher foi criada, Deus deu ao homem uma auxiliar. Mais uma vez, o termo original é a palavra Ezé, no hebraico Ezé, que significa socorro de Deus. Então a mulher é para o homem um socorro. É muito mais do que um auxiliar, como a gente entende hoje, auxiliar. Auxiliar pode ser uma empregada em casa, um auxiliar doméstico, um auxiliar no escritório. É muito mais do que isso. A mulher é chamada a ser o socorro de Deus para o homem. Então, quando o homem tem do lado uma mulher e ele olha para ela como um socorro, como um sustento, um sustentável, e a mulher olha para o homem e vê naquele homem, o homem que Deus colocou na vida dela, para ela o amar, o respeitar, ser um suporte para ele, ser um sustento para ele, e os dois vivem esse amor nessa perspectiva, um para o outro, um que busca a felicidade do outro. É muito lindo viver assim, é uma proposta maravilhosa viver assim, é um desafio. É tudo assim diferente como a sociedade hoje aponta. O outro é uma pedra de tropeço, o outro é uma pessoa que eu vou disputar com ele, vou disputar o salário, vou disputar o espaço,
vou disputar a fama, vou disputar isso, aquilo, outro. Nada disso traz a verdadeira felicidade. A felicidade está quando a gente ama e quando a gente ama se doando. Uma última pergunta, Márcio. Nós estávamos trabalhando esse tema e no livro ele nos fala, no livro Quero um Amor Maior, ele nos fala sobre a pessoa, para amar o próximo, ter e aprender a amar a si mesmo. Como o senhor descobriu o amor por si? Como o seu amor próprio? Como o senhor descobriu esse amor? São perguntas assim muito interessantes, né? Essas perguntas, elas têm assim como pano de fundo, mais uma vez eu vou ter que falar do Papa João Paulo II, né? O Papa João Paulo II, ele além de Papa, ele era um filósofo, um homem apaixonado pelo homem, pela humanidade. É tanto que essas catequeses também têm um nome assim, o nome técnico, Teologia do Corpo. Um nome mais popular, Catequese sobre o amor humano, sobre a pessoa. O Papa falou muito sobre a pessoa. E tem uma palavra do Papa, tem uma fala dele, que ele diz assim, que quando nós encontramos o Deus que se encarnou, aquele Deus que é amigo, aquele Deus que é próximo, ou seja, quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus nos revela quem nós somos. Então, o encontro com Deus me dá um segundo encontro, se assim podemos dizer, o encontro conosco mesmo. E aí, por causa do amor de Deus, por causa daquele amor primeiro que eu falava antes, nós entendemos um segundo estágio, o amor a mim mesmo. A gente se encontra conosco mesmo, com a nossa própria essência, com a nossa própria pessoa. E ao se encontrar conosco mesmo, os primeiros cristãos tinham isso muito forte, o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso me amar. É o mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, é fundamental a gente ter esse encontro conosco mesmo, esse amor a nós mesmos. Esse amor a nós mesmos, Andinho, ouvindo, é a partir desse encontro conosco, a partir desse olhar para dentro de nós, que nós vamos descobrir as nossas limitações, as nossas virtudes, os talentos que Deus nos deu. Eu vou aceitando, acolhendo as minhas fragilidades, vou entendendo as minhas virtudes, aceitando os meus valores, somando valores e limites, virtudes e fraquezas, olhando para isso com caridade. Nós precisamos olhar para nós com caridade. Eu tenho tentado viver isso, Andinho. Olhar para mim, para a minha sexualidade, para as minhas marcas, e entender, em muitas coisas, eu sou limitado. Se eu sou limitado, se eu erro, o outro também erra. Se eu tenho virtudes, o outro também tem virtudes. Se Deus me ama, Deus ama também o outro. Então, quando nós olhamos para nós e entendemos que nós temos fraquezas, por que é que eu vou julgar o outro, né? Quando o outro erra? Por que é que eu vou criticar, condenar o outro? Se o outro também tem falhas, como eu tenho falhas? Por que é que eu vou ser juiz? Então é mais ou menos dentro dessa perspectiva. Eu olho para mim e encontro virtudes, encontro valores. Vou olhar para o outro e vejo que é um filho de Deus, que é uma filha de Deus e que a nossa dignidade consiste nisso. Sou filho de Deus, você é filha de Deus e Deus nos ama. E ao olhar para dentro de nós também, quando olho para mim e vejo que eu tenho limites, que eu tenho fraquezas, o outro também tem limites e tem fraquezas. Se eu quero ser acolhido, se eu necessito ser amado, ser acolhido com as minhas fraquezas, com as minhas fragilidades, o outro também precisa ser amado com as fraquezas, com as fragilidades. E misturando tudo isso, colocando no coração do nosso Deus, olhamos para Jesus e vê como Jesus ama o ser humano, homem e mulher. Márcio, muito obrigado. O senhor gostaria de deixar algum agradecimento ou então alguma palavra para alguém que está em casa, os ouvintes? Eu quero assim, Andinho, né, a todos vocês aqui na rádio, eu quero primeiramente assim dizer da minha alegria, né, da volta do programa, esse espaço que é um espaço que todo mundo já sabe, né, aquele programa da renovação carismática. Então manifesto a minha alegria
desse programa agora ser assumido pelo Ministério Jovem, ter esse rosto jovem. A programação da rádio precisava de um programa religioso com um caráter, um rosto bem jovem. Então, primeiramente, a minha alegria, dizer que eu confio muito em vocês, confio na juventude católica, confio na juventude carismática, e quero dizer que eu e a minha família, eu e a minha casa, estamos de portas abertas, com o coração aberto para apoiá-los, né? Nós estamos juntos com vocês. É o Ministério para as Famílias, junto com o jovem, junto com o Ministério Jovem, de mãos dadas, nós vamos construir um mundo melhor. Vamos semear essa cultura da paz, a cultura do belo, a cultura da dignidade. E para quem está em casa, eu quero dizer a você, meu querido irmão ou minha irmã que agora nos escuta, que agora nos ouve, você é muito amado por Deus. Você tem um valor em si, você tem valor por causa de você mesmo. Deus te ama, Deus quis a sua vida, Deus quis a sua existência. Então nunca esqueça disso, você é amado, não por causa do seu corpo, não por causa do que você faz, você é amado por você. A sociedade de hoje é aquela sociedade do culto ao corpo, do culto à beleza. Então a pessoa assim que não tem talvez uma beleza física muito grande, né, se sente, fica perto de uma mulher, digamos, uma mulher bonita, um modelo. Aí tem outra do lado que talvez não seja tão avantajada na beleza física, vai se sentir pequena, porque a sociedade de hoje é essa sociedade do culto ao corpo, do culto à beleza. E às vezes nós pensamos que somos amados por causa dessa beleza. E não é verdade. Não é verdade. Eu quero dizer a você, você é amado por aquilo que você é. Você é amado porque você é filho de Deus. Porque você é filha de Deus. E isso, ponto final na frase. Basta. Deus me quis. Deus me ama. Não porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu faço isso, porque eu tenho aquele curso superior, aquela pós-graduação. Isso tudo é muito bom, tudo é muito belo. Mas não é essa, a nossa dignidade não consiste nisso. Não consiste. Então o meu recado final é esse, você é amado. Né? Vale a pena descobrir essas catequeses do Papa João Paulo II. Vale a pena se investigar um pouco, né? Sobre esse valor do corpo da gente, da sexualidade. Vale a pena descobrir sobre o matrimônio, que hoje em dia anda tão ameaçado, tão banalizado, né? Tão maltratado. Nós queremos dizer que a sua família é muito linda, que você jovem é lindo, que Deus te ama demais e que estamos juntos, né? Estamos juntos. Bom dia, Deus abençoe, até uma próxima oportunidade.